Saudações a todos e saudações a todas. Eu sou o professor Alexandre Silva, da UENG, Unidade Passos, onde eu desenvolvi, junto ao curso de matemática do segundo semestre de 2022, uma disciplina intitulada História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Essa turma, em especial, é de oitavo período. E, ao final dessa disciplina, eu propus um pequeno desafio que é pensar uma série de justificativas teóricas, metodológicas, epistemológicas para o ensino de matemática, para o ensino básico, levando em conta muitos temas que a gente debateu nessa disciplina. E eu selecionei 3 apresentações, nas quais seguirão aqui, logo após essa apresentação. E eu espero que você, professor, você, professora, possa se apropriar e readaptar conforme a sua realidade e necessidade para que execute aí um ótimo trabalho. Muito obrigado pela atenção e fiquem aí com as apresentações. Boa noite a todos. Nós três somos alunos da matemática no oitavo período da UENG e estamos apresentando uma proposta de plano de aula com uma análise gráfica com a aplicação de conceitos matemáticos, entre eles a média matemática. Trata-se de uma proposta de plano de aula com modelagem matemática, tentando conscientizar os futuros nossos discentes sobre a desigualdade racial no mercado de trabalho brasileiro. É um trabalho interdisciplinar entre matemática e as ciências humanas e sociais para as salas do terceiro ano do ensino médio. A gente vai apresentar 3 gráficos com algumas questões a ser desenvolvida com nossos alunos, para eles tentar melhorar suas habilidades em interpretação de gráfico, tabelas, de taxas, entre outras questões. Eu vou passar a palavra para a Ingrid. Ela vai falar sobre algumas das habilidades e competências que a gente vai usar de acordo com a BNCC. Boa noite a todos. Então, entre as principais habilidades que a gente vai utilizar, vai ser a EM 13 MAT 316, em que ela diz resolver e elaborar problemas em diferentes contextos que envolvam cálculos e interpretação das médias de tendência central, média, modo, mediano, e das medidas de dispersão, amplitude, variância e desvio padrão. A outra que a gente vai utilizar também é sobre interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, índice de desenvolvimento humano, taxas de infração, entre outros, investigando os processos de cálculos desses números para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos. Agora, a Gabi vai falar as outras habilidades. Temos também a EM13CH S502, que é analisar a situação da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, etc., desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os direitos humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais. Analisar e comparar indicadores de emprego, trabalho e renda em diferentes espaços, escalas e tempos, associando-os aos processos de estratificação e desigualdade socioeconômica. Aqui nós temos o nosso primeiro gráfico. É um gráfico que retrata sobre a população por raça e cor nas regiões do Brasil. É um gráfico que demonstra a porcentagem de cada região brasileira com a sua parcela
de pessoas brancas, pretas ou pardas. É um gráfico interessante porque trata-se de um gráfico cujos dados são obtidos de acordo com o censo de 2012 e de 2021. A gente tem aqui 4 questões. A 1, a 2 e a 3 são questões matemáticas que pede ao aluno para calcular a média da população branca, negra ou parda. Já a quarta é uma questão que demanda algo a mais do aluno, que se trata da variação percentual populacional, que pede para o aluno calcule a variação percentual populacional da população negra no Sudoeste. E é um outro cálculo que também demanda conteúdos como porcentagem, diferença, mas são cálculos assim que o aluno que está cursando o terceiro ano do colegial está familiarizado. No segundo gráfico, a gente vai tratar sobre a participação de negros no mercado com carteira assinada. Ali a gente vai ter vários setores, como agropecuário, comércio, a construção, indústria e serviços. E as questões que a gente vai trabalhar nesse gráfico vai ser média e porcentagem. Entre essas, a primeira questão é sobre qual a média de participação de negros no mercado com carteira assinada no comércio e na construção. E a segunda questão é, na distribuição geral no mercado brasileiro, qual é a porcentagem que compõe a participação de não negros? Já nesse gráfico, a gente vai ver o rendimento, né, do real do trabalho principal das pessoas, por cor, raça, seguindo o nível de instrução. É um gráfico já atualizado pelo IBGE do ano de 2020 e a gente vai ver o ganho, né, em média, mais questão social mesmo. A questão de ganho por raça e cor. E mais para o aluno refletir, uma questão social em vez de matemática. Nosso objetivo com esse plano de aula é desenvolver uma atividade que dura pelo menos 2 aulas. A primeira, cujo aluno vai ser apresentado a essas questões e vai resolvê-la. E na segunda vai ser um momento que o professor vai corrigir com o aluno essas perguntas e ao mesmo tempo que vai abrir um espaço para discutir essas questões. Por exemplo, no último gráfico que a Gabriela mencionou, é um gráfico que vai discutir, vai trazer a questão do salário, a desigualdade salarial de acordo com a raça. E a gente percebe que não importa em qual nível de instrução, pessoas brancas tendem a ganhar mais que pessoas negras, de acordo com esses dados que o IBGE está trazendo. E vai ser um ponto importante para o aluno trazer a sua própria vivência e refletir na sua futura vivência e tentar trazer melhoras para essa realidade, transformar essa realidade. Além de também ser trabalhado todos os conteúdos que seguem na cartilha da BNCC e o conteúdo matemático. Então, o nosso plano de aula, ele é um plano que remete numa interdisciplinaridade entre matemática e as ciências sociais, para além do aluno tentar entender como se calcula a média matemática e como se analisa um gráfico, ele também desenvolva o seu senso crítico. Então é isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Eu me despeço aqui, a Gabriela também e a Indy. Muito obrigada. Tchau. Boa noite, professor Alexandre. Boa noite, professor Alexandre. Primeiramente, pedimos o seu perdão
cabeça muito ruim, apresentação de trabalho, apresentação de TCC. Nós está aqui no meu humilde e simples salão, acabamos de parar agora, tanto eu, tanto o Gustavo. Amanhã também tem prova, muita corrida e nós está nesse final de ano. Nós trazemos um trabalho que fala sobre o racismo cultural dentro do Brasil, que muitas pessoas, a população brasileira não tem pessoas negras, indígenas ou outras etnias um pouco mais, vamos dizer assim, excluídas, oprimidas, em grandes cargos, trazendo uma indagação que queremos falar, que queremos mostrar para elas que pessoas negras, indígenas, são excluídos em dados momentos da cultura brasileira ou até de cargos profissionais. Bom, pegando o gancho então, o nosso trabalho então foi feito dentro desse assunto, né, do racismo, e então nós queríamos dar uma aula de matemática com esse assunto. Nós tentamos então inserir gráficos, né, mostrar dados do IBGE e falar sobre, e trazer também uma conscientização sobre o assunto, porque às vezes fica vago, e é bom também ensinar desde cedo já, né, sobre o assunto, mostrar essa realidade. Bom, o nosso título é o racismo estrutural e seus reflexos, né? O tema, racismo estrutural e seus reflexos em dados estatísticos censitários do IBGE. O público-alvo é os alunos do novo ensino médio. O objetivo geral é compreender a importância de mecanismos que tentam mitigar o racismo estrutural, analisar dados populacionais e problemas indicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, e para relacioná-los com problemas sociais vivenciados pelo racismo estrutural contextualizado em âmbitos regionais da escola. Os objetivos específicos para o respectivo plano de ensino as habilidades indicadas pela Base Nacional Comum Curricular subsidiam os objetivos, né? Que as habilidades, né, que é interpretar os gráficos, trazer os dados, as pesquisas, e assim nós queríamos, dentro da matemática, pegar e trazer isso como dados, como em planos cartesianos, em gráficos de pizza, em gráficos, né? Nós queríamos poder demonstrar isso mais dentro da sala de aula. Hoje, infelizmente, nós estamos aqui nesse vídeo, mas vamos lá. Nós tentamos também trabalhar com porcentagem, cálculos de pessoas que têm cargos, ou até dentro da sala mesmo, para eles compararem e ver tanto que é menor a cota racial dentro de uma sala de aula de uma academia, dentro da sala de aula de escolas, de universidades, de licenciatura, bacharelado, graduação ou até mesmo pós-graduação, como doutorado, mestrado ou PhD. Dentro disso nós tentamos trazer um pouco, para puxar um pouco esse lado racial e comparar com a matemática. A matemática de porcentagem, estatística, gráficos, o que mais que nós podemos falar, jovem? Então, dentro disso, na sala de aula, que foi nosso intuito, nosso pensamento, como nós podemos trabalhar esse assunto, que é um assunto que eu falei para trazer à tona mais cedo, que já traz uma conscientização desse dado, que é um dado um pouco alarmante. Então, o que é, né? Nós podemos trabalhar. Nós vimos que nós podemos trabalhar com conceitos, né? Tipo de conceito de taxa, percentual, índice estatística amostral e censitária, interpretação de gráficos, né? Como eu tinha falado, no eixo X e Y, como variáveis observáveis e suas influências com a reta exposta no gráfico. Classificação de gráficos e funções, lógica estatística, interpretação de dados numéricos com situações históricas,
confiabilidade de fontes e protagonismo do aluno na formação do conhecimento, né? Então, que nem nós estávamos falando. Dentro disso, podemos fazer também dentro de uma sala de aula formações de grupos, modificando, dando para eles temas que podem mexer com eles futuramente, fazendo que eles discutam o tema, fazendo que eles tragam uma participação oral dentro de sala, dividindo o trabalho em três partes. Primeiro, a interação deles em grupo. Segundo, o desenvolvimento do texto. E terceiro, de que forma que eles iam discutir, de que formas que eles iam apresentar temas que mexem com toda a sociedade. Dentro disso podemos falar que isso seria uma discussão sadia, que ia levar eles a terem uma reflexão crítica sobre o ensino deste conteúdo, de uma forma que a BNCC ela ressalta a importância desses conteúdos na formação do indivíduo para os dias atuais. Porém, muitas vezes, ela é contextualizada de uma maneira não apropriada. Aí nós estamos tentando formular esse plano de ensino para que ela possa ser formulada de uma forma que mexa com os alunos, incentive e motive eles a ter motivação para entender e estudar determinados assuntos que fogem um pouco da realidade vivida dos alunos, ou até vivida, independente de certas coisas, pois não podemos generalizar, falarmos que todos nós passamos pelas mesmas etapas, não. Dentro de uma sala de aula temos várias etnias, várias raças, vários trabalhos, várias formas, várias culturas, várias formas de viver, vários pensamentos, várias visões diferentes. E dentro disso foi o trabalho que nós trouxemos. Nós queremos trazer uma visão diferente, uma visão cultural diferente, para que eles consigam ver que no Brasil, muitas vezes, sem mostrar, de uma forma que eles não mostram, mas que ainda assim existe racismo, porque nos maiores cargos brasileiros não tem um negro, um indígena, um quilombola ou outras etnias que são excluídas desses poderes. E assim, o Brasil, né, que é um país que é tão mistificado, né, que tem tantas culturas, tantas coisas, nós entendemos que isso aí hoje não é admissível, né? Não pode ser aceitável. Não pode ser aceitável. Entendeu? Então, o que nós queríamos trazer, o objetivo geral mesmo, então, era trazer esses dados, conscientizar dentro da matemática, com números, né? Que isso fica claro, e poder trazer isso um pouco, né? Da nossa história, da nossa cultura, uma visão melhor, nós vivemos num país mais agradável, mais amigável. A partir de vários estudos, investigações bibliográficas, revisões, foi possível construir esse plano de ensino, esse plano de aula para propor atividades relacionadas a esse tipo de cultura, trazendo interesse, motivação, chamando atenção para o aluno que a matemática ela consegue ser uma interdisciplina, ter vários assuntos ligados à matemática. É notável que aplicações de cultura, de racial, faz o pensamento do aluno futuro se transformar. Dentro disso, tentamos trazer aqui, empregar atividades, elaborações, não só de matemática, mas da interdisciplinaridade de cultura racial, mas que consiga matemática com estatística, gráficos, mostrando quem está no poder atualmente. A partir disso, é preciso trazer esses tipos de reflexões para dentro de sala. Eu não posso dizer que a cultura do país vai ser toda mudada dentro de uma escola, pelo contrário, ela vai muito mais além. A cultura do país ela vai muito mais além das escolas. Mas se você conseguir trazer discentes que consigam refletir e ter tomadas de decisões melhores sobre cultura, racismo, sobre etnias, sobre modo de viver, de falar, você vai trazer grandes resultados positivos dentro do país. Dentro disso, eu, Gustavo, gostaria de agradecer você pela atenção, por tudo. Te pedimos perdão, cabeça minha e dele está em tempo de estourar. É um momento muito difícil, um fim de ano muito corrido, onde que eu e ele correu de um lado, correu do outro, buscou do lado, apresentação do TCC, provas, partes finais,
E o bimestre também, esse semestre foi muito curto. Então, gostaria de agradecer para você ver que eu e o Gustavo, nós tá dentro do meu salão, nós tá aqui, acabei de cortar o cabelo do Gustavo, nós tá aqui, eu sou o barbeiro, aí o Gustavo tá aqui, nós dois só aqui apresentando para você. Ó, Deus abençoe, muito obrigado por tudo. Valeu, Alessandro. Boa noite, Alexandro. A gente está vindo aqui hoje apresentar o nosso trabalho, né, o nosso plano de aula. Eu, a Valéria e o Marcos. E o nosso plano de aula ele é baseado na progressão aritmética, né, que vai envolver a tradição do povo Chokwe, que é a arte sona, que é a arte de fazer desenhos geométricos baseados na progressão, usualmente na areia que eles usam. E o objetivo desse trabalho, dessa aula, é a gente inserir a progressão aritmética para os alunos, apresentar a progressão, juntamente com a arte, né, do povo africano, e também ir relembrando aquilo que eles já sabiam antes e induzindo eles a aprender de duas formas diferentes. E essa nossa aula, essa nossa plano de aula, envolvendo a profissão aritmética e a arte sona do povo Chokwe, seria dividido em 3 aulas, em que a primeira parte seria mostrar, né, citar, definir o que é uma progressão aritmética, né, uma sequência que segue um padrão, né, o primeiro termo, ele sempre soma uma mesma quantidade, por exemplo aqui, 1, aí somo 2, vira 3, somo 2, vira 5, assim por diante. Aí definiria o que é uma progressão aritmética e suas classificações. Nesse caso aqui é uma crescente, né? Seria uma PA crescente, e poderia ter o contrário, uma decrescente. Ou então, outro tipo que é constante, que sempre o mesmo valor. E então, na próxima aula, depois de definido o que é progressão aritmética, a gente contaria sobre a história do povo Chokwe e o que exatamente é a arte sona. O que é? É um conjunto de pontos, desenhos na areia, eles faziam com o dedão do pé, e eles faziam riscos ligando os pontos. Como se fosse uma espécie de cerca, por exemplo. Olha, por exemplo. Sempre tinha uma questão simétrica, claro que não está bonitinho, mas sempre tinha uma questão simétrica. Mas... Já na terceira aula seria a parte prática, né? Que, de duas formas. Ou a gente utilizaria areia mágica, né? Aquela areia didática, ou a gente levaria os alunos para um terreno, ou a uma opção seria fazer com cartolina e tinta. Mas basicamente seria isso. Desenharia os pontos. A gente sortearia, dividiria em 4, 5 grupos a sala, sortearia o que seria o primeiro termo da sequência e a razão, o termo que a gente está ou adicionando ou retirando para construir nosso PA. E basicamente, os alunos desenhariam os pontos e soltavam sua criatividade para formar os pequenos grupos onde a quantidade de cada grupo, cada região que foi circulada ou desenhada, corresponderia aos termos da minha PA. Muito bem. Como já foi falado, né, que essa arte, chamada de arte sona, ela é originária ali do povo Chokwe, não sei se é assim se faz a pronúncia, se não for, me desculpe, que fica ali no nordeste da Angola. É interessante que este método, essa prática feita ali pelos africanos, ela demonstra grande conhecimento geométrico, matemático, intuitivo. Ainda que eles não tenham conhecimento, aquele conhecimento eurocêntrico que nós assim dizemos, né, a matemática eurocêntrica,
mas são os mesmos conceitos descritos aqui pelo Marcos, né, que é a PA, que é a progressão aritmética, ali feito de forma muito intuitiva. É interessante também que, como era feito? Eles limpavam o terreno, né, a areia, com uma mão, e com a outra eles vinham fazendo pontos alternados. É claro que todos de forma bem ordenada, metodológico, né? Todos ali espalhados muito bem, e vinham riscando, como o Marcos desenhou aqui, fazendo linhas em uma certa curva que formava um ângulo aproximadamente de 45 graus. E para que era feito esses desenhos ali na areia? Para demonstrar e narrar uma história. Sim, uma história. E é interessante que essa história não precisava ser necessariamente real. Essa história poderia ser uma fábula, poderia ser um conto, ou poderia até mesmo ser um enigma, ou então uma lei. Essa prática era passada dos pais para os filhos e o mais interessante, era somente os homens que faziam essa atividade, as mulheres não participavam. E também faziam parte do ritual. Qual ritual era esse? Quando um moço passava da mocidade para a fase adulta. Então ele narrava através da arte sona, né, usando ali os conhecimentos matemáticos de forma intuitiva e faziam parte do seu ritual. Então, sobre os materiais que a gente vai usar durante nossas aulas. Como é uma área voltada ali para uma explicação ali de uma atividade, então seria bem interessante se a gente estivesse usando materiais que dessem essa oportunidade para os alunos estarem experimentando e conhecendo, ele vendo ali de forma mais vívida como que é. Então, na primeira aula, por exemplo, a gente poderia estar usando a areia mágica, a gente dispunha ela ali numa caixa ou até mesmo ali numa bandeja para a gente estar fazendo os desenhos, mostrando para eles como que era feito, para eles poderem estarem vendo como que funciona. Ou então cartolina, a tinta com o pincel, para que eles possam desenhar também, ali para eles verem como que os desenhos, como que é a progressão ali, quando a gente vai explicando. E como o Marcos disse, na terceira aula, a gente levaria eles ali para um lugar aberto, para que eles pudessem estar experienciando mesmo, como o povo Jocuí fazia. Né? Ali a gente vai procurar um terreno com areia, onde eles vão fazer os mesmos desenhos, eles vão estar ali, vão com o dedinho lá, vão fazer, e a gente poderia estar aplicando também, assim, eles estarem contando suas próprias histórias, para eles estarem podendo participar e vivenciando a cultura do povo africano. Então, a gente gostaria de agradecer a oportunidade, de estar demonstrando o nosso trabalho, de estar demonstrando também essa cultura, né, essa arte do povo Jocuí, e deixar também para quem quiser estar utilizando o nosso trabalho, quiser dar essa aula também, está à disposição. Excelente. Agradecemos suas aulas, a visão que você trouxe para a nossa área e tudo mais. E é um assunto muito interessante. É importante mostrar essas tradições, essas culturas, para instigar a aprendizagem dos alunos. Eu também gostaria muito de agradecer, né? Agradecer, a gente ficou maravilhado, claro, todos, eu acredito que é de conhecimento popular de todos, que a África é uma riqueza de cultura, de práticas, mas talvez nós não teríamos essa consciência tão de perto, tão vivida como foi ter passado esse período com você. Muito obrigada mesmo, professor, por nos abrir os olhos para que existe sim um novo método de como ensinar.